Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Sejam bem-vindos a mais um Política Impura. Volto a pedir-lhes para começarem a partilhar nas redes sociais, no YouTube, no Facebook, este programa, a fim de que ele atinja os seus objetivos, que é de tentar esclarecer, fazer com que as pessoas pensem, fazer com que as pessoas troquem ideias, para que, em conjunto, podemos contribuir na nossa pequena medida do possível para um mundo melhor. E hoje vou-vos falar das consequências que esta peste vai trazer para a humanidade. Nada ficou como dantes em todas as pestes que houve anteriormente na história. Tudo mudou com a peste de 1920, 18-20, com a chamada gripe espanhola. Muita coisa mudou também com a peste negra e, antes disso, noutras pestes, nomeadamente na peste antonina, que ocorreu por cerca de 160 anos depois de Cristo, no tempo do imperador Adriano, e na grande peste que dizimou Atenas, que levou à morte de Péricles e à conquista de Atenas por Esparta. Relativamente à grande pandemia, à grande peste espanhola, denominada gripe espanhola de 1920, a grande transformação que ocorreu foi no sentido de instituir regimes antidemocráticos em vários países europeus. Países que foram dizimados pela peste, nomeadamente a Itália, a Portugal, a Espanha, de certo modo a França até, e depois particularmente a Alemanha, sofreram a ascensão do nazifascismo ao longo de vários anos, mais para Portugal e Espanha, menos para a Itália e a Alemanha, mas de uma maneira extremamente gravosa para a Itália e para a Alemanha e para a humanidade também, pelas consequências que o nazismo teve no que toca à Segunda Guerra Mundial e aos milhões de mortos que a Segunda Guerra Mundial provocou. A pandemia provocou entre 50 a 100 milhões de mortos, uma grande parte de uma humanidade que teria cerca de 1.800 milhões de habitantes. Perante a contestação dos mais pobres, os mais ricos recorreram a um Estado criminoso, a um chamado Estado forte, mas na realidade um Estado criminoso, que lhes permitisse sustentarem o seu poder. No que toca à peste negra na Idade Média, ela foi combatida de uma maneira um pouco semelhante àquilo que atualmente sucede em alguns países, nomeadamente no Brasil. Aquilo que nós assistimos no Brasil é esta caricatura de as pessoas implorarem a Deus, jejuarem e irem para as igrejas, precisamente para as igrejas ou para os templos, precisamente esses lugares onde a pandemia mais se multiplica, para pedirem a Deus o fim da pandemia. A verdade é que, se Deus quisesse o fim, também teria querido o princípio. Mas, isto é, também teria querido que a pandemia não existisse. Mas, independentemente disso, a verdade é que também a peste negra, na Idade Média,
levou à mesma situação, agora nessa altura muito mais gravosa, porque não eram só jejuns, não eram só missas, era a flagelação e até a queima daqueles que se considerava provocarem estas pestes, a tortura e a morte daqueles que se considerava provocarem aquela peste. Particularmente no que toca aos judeus, as perseguições aos judeus também aconteceram aí. Mas, para além disso, houve aqueles que tentaram interpretar isso da maneira mais racional possível. E foi aí que começou a nascer o espírito científico. Aqueles que queriam que as roupas dos mortos pela peste fossem queimadas, que as pessoas se afastassem dos locais de peste, nomeadamente das cidades, que tinham pouquíssima higiene, onde os esgotos corriam a céu aberto, onde as pessoas atiravam os esgotos pelas janelas. Para fugir a isso, os mais lúcidos aconselhavam à queima de roupas, à limpeza e à fuga das cidades para os campos. Foi numa dessas fugas da cidade para os campos que nasceu a obra-prima de Boccaccio, intitulada Decameron, que é uma das grandes obras que a humanidade produziu em consequência da peste negra. Isto é, em consequência da peste negra também surgiu o espírito científico que depois se desenvolveu um século mais tarde, de uma maneira muito mais intensa, já no período do Renascimento. Mas a peste antonina tinha também ela própria causado grandes transformações à humanidade. O próprio imperador Marco Aurélio, um imperador sábio e justo, o imperador Marco Aurélio morreu em consequência da peste. Grande parte das legiões romanas, estima-se que entre 30% a 50% dos soldados das legiões romanas tenham sido dizimados. E isso provocou um enorme enfraquecimento das legiões romanas. E esse enfraquecimento das legiões romanas fez com que os povos bárbaros, se atrevessem a lutar contra o Império, a tentar invadi-lo, a tentar conquistá-lo, a tentar fazê-lo desmoronar, como na realidade aconteceu uns séculos depois, com o sucessivo e lento desmoronar do Império Romano. Também a peste grega, a peste de Atenas, que levou à morte do grande líder Péricles, do grande chefe da democracia ateniense, provocou a queda de Atenas. As pessoas tinham-se encerrado na cidade, a cidade, sem grandes condições higiênicas, levou a que a peste se disseminasse e que Atenas, que tinha resistido durante anos e que, em muitos aspectos, era militarmente superior a Esparta, Atenas tivesse de sucumbir e o domínio de Esparta se estendesse à Grécia. E iniciasse também um período de decadência da Grécia, porque depois Esparta foi por sua vez derrotada por Tebas, mas Tebas por sua vez depois sucumbiu e a Grécia foi conquistada, acabou por ser conquistada por Alexandre da Macedónia. Mas a civilização ateniense começou aí a decair sob o peso esmagador da aristocracia de Esparta, uma aristocracia que se aproximava muito dos regimes comunistas de hoje. Portanto, todas essas pestes conduziram a grandes transformações na humanidade. Certamente que esta
não deixará de o fazer. Resta saber como é que o irá fazer. Aliás, em 1920, a peste que surgiu então, ou que acabou nesse período, ou passou a desenvolver-se muito menos nesse período, provocou, como se disse, o aparecimento do fascismo. O fascismo é o equivalente a um Estado forte. Aquilo a que nós tínhamos assistido nos últimos anos, particularmente a partir do final dos anos 70, com o thatcherismo e o reaganismo, foi um recrudescimento do paradigma neoliberal. Isto é, entendia Thatcher e entendia Reagan, na sequência dos ensinamentos da Escola de Chicago de Milton Friedman, que o Estado se devia reduzir às funções de segurança e de defesa, um pouco de justiça, não eram totalmente contra a privatização da própria justiça, eram a favor até da privatização das prisões, como sucede nos Estados Unidos. Portanto, o Estado devia reduzir-se ao mínimo, porque o Estado gera mal, o Estado limita a liberdade dos cidadãos, segundo eles diziam, limita a liberdade dos cidadãos e gera mal. Portanto, para que haja liberdade dos cidadãos, liberdade, como eles dizem, liberdade para escolher, a citar um título de uma obra de Milton Friedman, e para que a economia floresça, então há que dar rédea solta aos privados para fazerem aquilo que entenderem. Ora, este paradigma mostrou o seu falhanço completo agora com esta peste. Afinal de contas, se não fosse a intervenção do Estado, os povos cairiam numa desgraça total. E vemos que aquelas nações que tinham ou que têm um sistema de saúde débil foram aquelas que mais sofreram. Os Estados Unidos, que têm um sistema de saúde totalmente privatizado, ou quase totalmente privatizado. O Brasil, que também caminha para aí ou está aí. E outros países que têm um sistema público de saúde fraco ou inexistente, esses países foram os que mais sofreram com a pandemia. Pelo contrário, países como Portugal, como a Alemanha, que têm um sistema de saúde eficiente e forte, esses países conseguiram enfrentar a pandemia. Isso é uma lição e dificilmente os Estados irão continuar a aceitar o paradigma neoliberal que agora está aí novamente a renascer. Ele parece que depois disto, ainda assim, os neoliberais não recuam. Repare-se que em Portugal está-se aí com uma nova narrativa, que é a mesma narrativa de sempre, de que nós vamos endividar-nos, portanto, há que fazer, no fundo, fazer com que haja o apertar do cinto. Não percebendo essa gente que, no momento em que há o apertar do cinto, internamente, diminui a procura e as empresas têm também menos possibilidade de venderem, de escoarem os seus produtos. O que é muito grave no momento em que a procura externa, porque as nações vão se fechar agora durante uns anos, vão se fechar em si, a procura externa diminui e, portanto, só um aumento da procura interna é que poderá fazer com que os países renasçam desta pandemia. Mas pensamos que este paradigma neoliberal, que em países como Portugal começam já a ter voz, infelizmente, que não irá vingar e que uma forte intervenção do Estado na economia irá ser determinante no futuro. Por outro lado,
viu-se até que ponto é que os sistemas públicos de saúde são essenciais. O investimento a fazer-se deve ser feito essencialmente nos sistemas de saúde, porque demonstrou-se com isto que saúde é economia também, que a saúde é o alicerce da economia. Investindo na saúde, investe-se na economia, direta e indiretamente também. No fundo, a criação de hospitais, dos ventiladores, das máscaras, de tudo, de batas, tudo aquilo que serve para proteger os cidadãos, de medicamentos, tudo aquilo que serve para proteger os cidadãos, no fundo, cria também riqueza e é um instrumento essencial na economia. Por outro lado, temos há o receio fundado de que os Estados caiam na tentação de controlarem cada vez mais os cidadãos. Até o Estado francês está a querer controlar os cidadãos, o que está a ser recusado com clareza pelos cidadãos franceses. Mas isso sucede já nos Estados Unidos e noutros países, não falando nomeadamente na Turquia e nos países de leste, mas nos Estados Unidos também há um aumento do controle dos cidadãos. E, portanto, esse controle é um dos efeitos negativos desta pandemia. Outro efeito positivo espera-se que seja a diminuição das desigualdades. Esta pandemia cria enormes desigualdades, mas há a certeza de que, se estas desigualdades não existissem de uma maneira tão intensa, a pandemia espalhar-se-ia de uma maneira muito menor. Portanto, desigualdade significa também menos saúde, mais igualdade significa mais saúde. E penso que isso ficou demonstrado e esperamos que seja por aí também que as nações venham a caminhar, combatendo as desigualdades, promovendo a justiça social. Finalmente, outra grande vantagem desta pandemia foi chamar a atenção para a necessidade da cooperação científica internacional. Nunca como hoje os cientistas de todo o mundo, da China aos Estados Unidos, da Inglaterra à Índia, colaboraram tanto para combater esta pandemia. E ainda bem que assim sucede, porque só há uma terra e essa terra é a terra de todos, é a nossa casa comum que nós devemos defender. Esperamos que esta colaboração continue para bem da própria humanidade. E com isto termino, despedindo-me com amizade até ao próximo Política Impura, no YouTube, na radiotransforma.net e no Facebook, pedindo mais uma vez que partilhem e coloquem gostos neste programa. Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior.